Olá, paz, sejam bem-vindos ao podcast Palavra Viva. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, Jesus nos disse: "Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis." E nessa noite, para um testemunho e uma conversa impactante sobre o poder transformador do nosso Jesus, eu peço a Jamile que apresente nossos convidados especiais. Olá, boa noite. Nós estamos hoje no Palavra Viva, tendo o prazer de receber o apóstolo Clécio e a sua esposa, a pastora Zânia. O apóstolo Clécio, que é ali da cidade de Conceição do Coité. Sejam muito bem-vindos ao Palavra Viva. Sintam-se à vontade. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Amém. Né? Nesta noite, já somos gratos ao Senhor por estarmos aqui participando, né, com os irmãos desse momento, né, especial para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, estamos felizes com o convite, né? Amém. Seja bem-vinda, irmã Zânia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Irmão, com muita alegria, o testemunho do Senhor é um testemunho que impactou toda a nossa região. E eu me recordo, há 10 anos atrás, como nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de iniciar o podcast, quando logo que pisei, que cheguei à cidade de Serrinha, visitando as igrejas, conhecendo, buscando uma direção de Deus, eu estive em um culto na igreja da irmã Conceição e eu pude ouvir o testemunho do Senhor. Vamos voltar um pouquinho lá para o ano de 2014? Pronto, é verdade. Eu não lembrava, né? Não conhecia a senhora, mas Deus ele já tem tudo determinado, né? Que a senhora estaria lá naquele dia para estar aqui hoje também, lembrando, relatando esses fatos do início da minha vinda para Jesus, né? Que foi em abril de 2014, onde eu cheguei até a igreja, né? Da pastora Conceição, e tive ali um começo do encontro com o Senhor, né? Então, hoje eu estou muito feliz porque o Senhor ele tem feito uma grande obra, né? E vai continuar. Glória a Deus. Fazendo. A ida do senhor à igreja, a primeira vez, foi a convite de alguém ou o senhor sentiu a necessidade de visitar uma igreja, de conhecer mais? Olha, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, na época em que eu vim dar o primeiro passo para ir na igreja. Eu tinha uma irmã que ela é missionária e ela é a única evangélica da família, ela orava muito pela minha vida. E ali ela me fez um convite de vir até Coité, porque tinha abrido uma igreja, e ela me falou da pastora Conceição, né, assim. E eu, nesse tempo, eu morava em Salvador, e ali eu morava com um homem, né, a gente vivia 14 anos junto, e estávamos vivendo um momento muito difícil, de droga, né, de brigas, de confusão, e eu já estava, assim, viciado na cocaína, cheirava todo dia, e estava vivendo um fundo de poço já, não tinha mais controle sobre a minha vida mais, e até queria me matar, me drogava, queria me suicidar. E aí eu procurava através da televisão também, eu ouvia a palavra, né? Tinha uns programas de televisão e eu chorava, eu orava, e ali partiu no meu coração um desejo. Eu tinha vontade, eu queria mudança, eu queria sair daquela vida, mas toda vez que eu finalizava o ato de droga, passava 2, 3 dias cheirando cocaína, e no final me dava uma depressão, e eu dizia que não ia fazer mais, chorava, pedia a Deus, ouvia hinos, e não tinha força. Foi onde a minha irmã fez esse convite de vir até a igreja em Conceição do Coité. E olha que interessante o senhor falar isso, porque o senhor falou que assistia, né, mesmo em uma situação muito difícil, né, como o senhor falou, no meio das drogas, no meio, enfim, das brigas e confusões, o senhor falou aqui pra gente, pra quem nos acompanha e não sabe, né, que o senhor convivia com outro homem, né? Foram 14 anos. 14 anos de convivência, mas a importância dos programas de televisão, né, Jamile? Assim, a importância, hoje a gente tem YouTube, hoje, enfim, a gente tem tantos canais, mas o quanto que isso pode alcançar e tocar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas têm sido transformadas, né, através de uma pregação por via do YouTube? É como a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. E louvamos a Deus por esses canais, né, que o Senhor tem disponibilizado hoje, né, para que as pessoas ouçam a palavra. Mas, apóstolo Clécio, eu queria saber do senhor. O senhor falou que conviveu com um homem por 14 anos. Antes disso, o senhor já tinha tido outro relacionamento homoafetivo? Sim, porque eu, em 99, eu iniciei assim, na minha vida, já tomava hormônios, saí da cidade de Conceição do Coité, já tomava hormônios escondidos, e fui para Salvador, e em 99 eu fui passar uma férias em Salvador, que eu trabalhava em casa de doméstico, né? E ali eu fui passar uma férias em Salvador, de final de ano, e eu pedi para me levar na orla de Salvador um travesti que era meu parente, e ali naquela noite eu adquiri o dinheiro que eu ganhava um mês numa casa de família. Aí foi onde eu decidi ficar, iniciou, né, na minha vida a transformação. Comecei a injetar silicone no corpo, né, e assumi a verdadeira forma de travesti, que até antes eu não me vestia assim em Coité, né. Aí em Salvador, em 99, foi o início de tudo. Quantos anos o senhor tinha? Desculpa interromper, mas quantos anos o senhor tinha nessa época? Olha, exatamente, eu não lembro. Mais ou menos. Eu 48, em 99, eu estava com uns 25 por aí. Por aí, aham. Não sei, ainda não lembro direito, mas foi onde assim eu comecei a iniciar, mas já tinha, antes de virar travesti, já tinha de jovem, né? Já tinha aquelas atrações por homens, já tinha se relacionado, era algo que eu até tentei lutar contra, namorei com mulher, mas não tive um apoio espiritual, né? A busca para tirar aquilo ali. Um direcionamento. A gente fica assim, no caso, dois pensamentos, para um lado e um para outro, e o que venceu na minha vida foi para o lado do homossexual, né? Até o senhor conhecer Jesus. Até eu conheci Jesus. E como sua família reagia a tudo isso? O senhor chegou para dizer assim, não, é isso que eu quero para minha vida, é assim que eu quero viver? A minha família, assim, meu pai, desde quando eu era pequeno, ele notava algo diferente em mim, né? E ele dizia que eu não era filho dele por causa que eu gostava de ficar brincando com mulheres, não gostava de trabalhar no pesado, na roça, motor de senzal, que era uma família muito humilde. Aí meu pai, ele até havia momentos que ele falava assim, né? Tinha aquele preconceito, mas por não entender, ignorância, pessoas da roça, pessoas né, que não têm até entendimento. Entendimento. E ali foi onde eu procurei uma liberdade maior. Eu saí do meio de família e fui cedo também. Eu comecei cedo a sair de dentro de casa, procurar. Queria vencer, queria ganhar um dinheiro, queria fazer algo por mim, queria fazer algo pela minha mãe. De pessoas muito humildes. E depois que eu caí na prostituição, eu pude fazer algo, né? Dei uma casa à minha mãe, ajudei. Mas era uma maneira que eu achava que era correta para ajudar, né? A gente não sabe, na ignorância. E como que o senhor se sentia nessa época que o senhor estava convivendo? O senhor falou que tem uma irmã que já era cristã, né? Nessa época ela já era cristã, ainda não? Como que era? Era cristã, ela era cristã. Ela orava pela minha vida e foi aprofundando, né? De 99 para 2014 foram muitas coisas, conquistas. Eu conquistei, fui para a Itália, fui para a Espanha, né? Viajei para fazer programas fora do Brasil. Também me relacionei em sites de prostituição em Salvador e ganhei dinheiro, né? Ganhei dinheiro, conheci outros países, conquistei muitas coisas. Não bebia na época, não usava droga e eu achava que nunca isso ia acontecer, que eu achava que eu tinha o controle, né? E ali, por amizade, eu fui conhecendo, né? Comecei a beber, comecei a cheirar pó. E ali, até para os clientes mesmo que se relacionavam, às vezes obrigava, pagava mais para as pessoas, para a gente usar droga. E ali acaba, o dinheiro vai aumentando, a gente vai se enchendo os olhos, vai conquistando, mas o final é terrível, né? Porque a gente sabe que o adversário ele não dá nada sem querer em troca, né? O começo, mas o final ele quer destruir a gente, quer até a alma da gente, dá tudo e depois quer tirar a nossa própria vida, não é isso? Verdade. A Bíblia diz que há coisas, né, há caminhos que para os homens, né, são bons, mas é caminho de morte. Então, é um caminho que a gente não sabe o final que está esperando. O começo é flores, mas depois, no final, foi o que aconteceu comigo. Caí numa situação onde eu perdi o controle, né? E, juntamente com esse rapaz que morava comigo, fiz coisas para ficar, fui para macumba também, né? Para fazer trabalho, para
para ele ficar com um amigo quando eu era velha criatura lá, e tudo foi para destruição. Mas graças a Deus, na palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, né, alcançar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então foram meus clamores, chorei muito. Eu queria a mudança, eu fazia, mas eu dizia, eu quero mudar, Senhor. Eu chorava, desesperado. E as pessoas diziam, isso é porque está drogado, né? E eu lembro que um dia em Salvador, eu morava no último lugar que eu morei, foi no condomínio ali, junto do centro administrativo, né? Ali pro lado de Sussuarana Nova, ali, eu morava ali. E eu lembro que uma noite eu estava desesperado, chorando, assistindo o programa do apóstolo, né? Valdemiro, e orando a Deus. E o rapaz que vivia lá, ele dando risada, dizendo que Deus não ia me ouvir porque eu era travesti, prostituto, drogado. Como era que Deus ia ouvir? Deu risada e bateu a porta do quarto. E eu lembro como hoje, que ele disse assim, Deus não vai te ouvir, tu tá perdido, né? Sendo que ele também estava na mesma vida. Aí eu disse, um dia você vai saber que Deus vai me ouvir. E aí, quando o senhor fala isso, a gente lembra daquela passagem que fala que um coração quebrantado, Deus não despreza. É verdade. Não importa, né? Não importa se tá no meio da prostituição, no meio da droga, perdido na rua, mas se o coração tiver nesse sentimento, igual o que o senhor falou, não importa onde tá, se tá usando droga, se tá no meio do pecado, mas se tem esse coração quebrado, humilhado diante de Deus, reconhecendo, Deus, eu preciso de ti, Deus alcança. Deus move e alcança. Pois é como diz, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando a gente se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Glória a Deus. Qual foi a reação desse parceiro do senhor, quando o senhor disse assim, não, eu não quero mais isso para minha vida, vou entregar minha vida a Jesus? Então, aí eu, né, numa semana que a gente foi conhecer a igreja, a gente estava mesmo na pior, nas finanças e tudo, e era uma sexta-feira, né, que ia ser uma sexta-feira da paixão, e foi uma guerra para chegar até Coité. A gente passou a noite acordada, de quinta para sexta, assim, uma luta muito grande para não ir, mas aí eu disse, eu vou mesmo assim, brigando os dois, e nós fomos para conhecer a igreja, que era no sábado. Para chegar em Coité foi uma guerra, voltou daqui de Serrinha, eu vim buscar de novo, e foi uma luta. E aí eu fui com ele, né? Nós fomos conhecer, e quando a gente chegou em Coité, no sábado, Deus falou, a pastora me chamou lá na frente, né? Eu fiquei muito apreensivo, estava destruído. Naquele momento eu estava a alma ferida, só pensava em morrer, né? E aí Deus usou ela e disse, você aí, lourona, que está aí no fundo, vem aqui. Aí eu fiquei todo, né, sem graça, mas fui. Aí quando chegou lá, ela disse, como é seu nome? Eu falei, ele disse, eu quero seu nome de homem, né? Porque Deus revela, né? Aí eu falei bem baixinho, meu nome é Clécio. Aí Deus começou a usar, revelar assim, para contar a minha vida, que eu não sabia de nada, né? Que Deus usava assim as pessoas. Aí o Senhor começou a revelar e foi tudo em cima do que eu estava vivendo ali. Ela pediu para me dar um abraço. Né? Eu fui muito desprezado, às vezes, até por cristãs de lugares que eu chegava, dizia que era cristã, em salão de beleza, que não atendia aquele tipo de gente, né? E quando a gente chega, que a gente acha amor, né? Deus não olha para o pecador, ele olha para o pecado, ele olha para o pecador, né? E as pessoas costumam muito olhar por aparência, e Deus, ele não vê como... Oh, glória, lindo, né? Isso. Deus não vê. Às vezes a gente vê uma pessoa que está ali e não sabe o quanto Jesus ama aquela pessoa, e o quanto aquela pessoa só está precisando de uma palavra, ou de um abraço, ou de uma atenção para impedir tirar a vida, ou para se converter. Eu estava só precisando disso, de que alguém me acolhesse, né? Me abraçasse como travesti, não me visse como um travesti, me visse como uma alma, né? Que foi como a pastora me viu. E isso é uma grande lição, né? Porque a Bíblia nos fala que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E é interessante, né, o senhor falar isso, porque as pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, mas como é que eu vou para a igreja assim? Eu estou praticando isso, eu estou vivendo assim. E é interessante o senhor falar que o senhor foi e levou o seu parceiro. Foi, é verdade. Foram os dois. Foi. Então, assim, a gente precisa entender que Jesus, ele nos ama como nós somos.
Verdade. Né? Ele nos ama, como o senhor falou, ele olha a nossa alma. Verdade. A sua alma sedenta, carente. E as pessoas esquecem que Deus amou o mundo. Eu gosto do versículo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça. Aleluia. Mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que você entra numa igreja, independente do seu estado físico, mas está disposto a buscar esse Deus, né? Como ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, ele vem. Aleluia. Ele encontra e ele faz o que ele fez na vida do Senhor, ele transforma, né? Hoje, quando nós vemos o Senhor, um homem que teve essa experiência, como o Senhor falou, um dependente químico, estava no homossexualismo, estava vivendo a vida na prostituição, e hoje um homem liberto, transformado e casado. Verdade. Né? E aí me conte um pouco como foi esse processo, depois da chegada à igreja. O senhor aceitou Jesus e como foi o processo? Então, como eu estava falando sobre o rapaz, eu disse a ele, um dia você vai saber que Deus ouve as minhas orações. Falei com muita fé. E daí, a gente foi para a igreja, quando voltou, foi pior. Aí eu peguei e falei, mas consegui o número da pastora e disse, ora que eu não quero mais esse homem na minha vida. Ela já estava orando, né? Aí o Senhor tirou, passou um mês fora. Depois desse mês teve uma confusão, né? E dessa confusão ele quase me mata, nessa confusão. E aí eu decidi mesmo não querer. Aí com ele aconteceu algo, ele brigou comigo nesse lugar e mexeu com uma pessoa que gostava de feitiçaria. Aí o pessoal jurou ele, né? Mas tudo isso foi um propósito de Deus. E aí ele bebeu, e nesse dia que ele bebeu, eu fui para o apartamento, ele ficou na casa da família e ele arrumou uma confusão. E na hora que ele arrumou essa confusão, brigou, ele foi para a pista da Boca do Rio. E ali ele disse que ia se matar, se jogar debaixo dos carros. Naquele dia tinha inaugurado um batalhão da polícia naquele lugar. E ali o rapaz foi ajudar ele, um amigo dele, usuário de droga, e aí eles pensaram que esse rapaz estava roubando ele, assaltando no meio do carro chovendo. Aí atiraram e mataram o rapaz. Meu Deus. Aí, como mataram o rapaz, morreu nos braços dele, aí botaram ele dentro do carro e carregaram, iam matar ele, né? Aí Deus criou situação para não matar ele, aí foi aquela luta toda. A família ligou para mim, eu estava no motel usando droga, quando eu soube que ele pegaram ele, eu não estava com raiva, né? E quando foi de manhã me ligaram, eu estava drogado no hotel com um cliente e pedindo para esconder ele, porque queriam matar ele, porque a família do rapaz queria que ele falasse, né? E aquela situação toda, e ele não podia mais ficar ali. Aí eu disse, manda ele para o apartamento, eu estava bêbado, drogado, ele chegou lá todo cheio de sangue, chorando, porque esse rapaz Deus criou uma situação para alguém morrer, para libertar nós dois. Aí foi onde eu botei ele no apartamento, perdoei ele por tudo que ele tinha feito, né? Na briga ele disse que eu não era gente, que travesti tinha que morrer, que travesti era aí, tudo isso. Mas então, acerca do perdão, a gente não pode, né? A gente tem que perdoar, independente do que as pessoas nos façam. O perdão é fundamental para nossas vidas. Eu ainda não era cristão, mas eu tive, né, o amor do meu coração de saber que como ele estava no fundo do poço comigo, agora eu tinha que abraçar ele, e eu disse a Deus que como eu ia sair, eu também iria levar ele comigo. Aí acolhi ele, né, e ficou ali. Ele disse, eu não vou deixar nunca, né, e tudo mais. Meu irmão, nunca diga isso, porque é Deus que decide tudo. E aí foi que a gente começou a ficar e ir para Coité, e dentro da igreja já tinha ido aquela vez, aí foi de novo, depois dessa confusão, e eu tive que esconder ele agora, né? Agora, num culto, a pastora disse, venha para o culto hoje, né? Fui atender um cliente em Feira de Santana. Nesse cliente eu levei 2 peças de roupa, a roupa de usar lá e outra para vir no outro dia, e dessa viagem eu estou até hoje aqui em Coité, porque eu ia para a igreja e a pastora dizia, deixa o pai ir segunda, eu dizia, não, bom, deixa o pai passar, sempre a sábia, né? Sabendo que ela estava orando, o pai quebrando as forças do mal ali. Aí foi onde Deus foi trabalhando nas nossas vidas, e ele ficou comigo na igreja. E o macumbeiro disse que o trabalho que ele fez, nem quando ele morresse, não quebrava, ele já tinha morrido. Mas assim que a gente entrou na igreja para visitar, Deus tirou assim o desejo um pelo outro, não teve mais nada, né? Libertou desse mal e nós ficamos. E aí foi ficando, e eu imaginando, devendo, já estava com quase 10 mil de dívida de apartamento, que
sem ter dinheiro para pagar, e aquela luta, eu deixo ou não deixo, porque aquela luta, como é que eu vou aceitar para depois eu voltar de novo, e como é que eu vou viver, que eu vivia da prostituição, né? Mas aí o Senhor, ele criou uma situação, eu tive que ir em Salvador com ele. Nesse dia que eu liguei o celular, eu já tinha cortado o cabelo, estava de silicone, os clientes ligando para eu ir para né, usar droga, pagava bem, e eu naquela guerra, vai, não vai, vai, não vai. E graças a Deus eu acabei resistindo. E ele aceitou primeiro Jesus, né, dentro da igreja. Foi aí que foi a pior fase, que eu tive que ficar com ele dentro da casa da minha mãe, né? Que a minha mãe e a família gostavam, mas agora era diferente, sem dinheiro, né? Aí o negócio muda. E as pessoas, né? Tanto como é que eles estão juntos e na igreja, então, né? Aquele julgamento sofri muito. Se não fosse Jesus, eu não estava aqui, porque eu sofri muito. A pior parte da gente que sai desse mundo de prostituição é o dinheiro. Faltou dinheiro, você não tem. Tinha dia que eu chorava, tinha dinheiro, eu ganhava 14 mil, 10 por mês. Tinha dia que eu queria 10 reais para botar um crédito no celular, não tinha, né? E é muito difícil essa parte. É porque aí, a partir do momento que o inimigo vê que o Senhor se posicionou e fechou uma brecha, ele vai tentar ir por outra. E aí, qual é, né? O dinheiro, porque o senhor precisa se sustentar. Vai ficar na casa de uma pessoa lá encostado? E ainda com outro homem lá dentro? Junto com o atendimento. Mas e a questão das próteses? Como foi esse processo? Com quanto tempo o senhor, depois de convertido, o senhor tirou a prótese? Então, aí a questão do silicone foi, com cabelo, eu era muito vaidoso, né? E aí quando eu comecei a buscar mesmo, é como a questão que a irmã falou, quando a gente começa a buscar, o Espírito Santo trabalha. Eu ia como mulher para a igreja, de cabelão, de silicone, roupa de mulher, tudo de tamanco. E eu comecei a participar das campanhas. E aí ele aceitou primeiro, eu fiquei resistindo. E eu comecei a sentir assim, meus pés inchavam no tamanco, coisa que eu no mundo não sentia. Comecei a tomar nojo da maquiagem, o cabelo louro já me incomodava, eu olhava no espelho e digo, Jesus, o que é isso? O interessante de eu falar isso é porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou pra igreja de crente, né, como o povo fala, e lá vão dizer assim, ó, a partir de hoje não bota mais brinco, não bota mais batom, tira tudo. E assim, o senhor continuou indo. Com as coisas que o senhor usava, as roupas, as maquiagens, e Deus foi fazendo a obra, foi de dentro pra fora. Foi. E glória a Deus, né? Que da sabedoria da irmã, né, da pastora, da igreja, de acolher, de receber. Você vê, né? O quanto isso faz diferença, né? O quanto que o nosso chamado de amor não é um chamado de justiça, não pode ser um chamado de julgamento. Ninguém conhece o coração do outro. É só Jesus. Porque pescar é fácil, né? Eu sempre falo, pescar é fácil. O difícil é tratar o peixe. Tem que cuidar do peixe. Porque se você joga, você pega o peixe, você ganha a pessoa para Jesus, mas não há esse cuidado. A pessoa, a semente, é como a parábola do semeador, né? Verdade. Se não cuidar da semente, o ladrão vem e rouba a semente. E ela, pastora, ela me deu muito amor. Ela foi assim por mim. Eu louvo a Deus. Hoje eu não faço parte do meu ministério, mas é minha pastora. Sim, são caminhadas, né? São caminhadas. Amo ela, me acolheu, a igreja me acolheu. Eu tive, olha, eu digo, se eu sei que não fosse, não sei, uma pessoa de oração, de perseverança como ela, eu não estaria aqui. Foram dois homossexuais dentro da igreja, hein? Para você cuidar. Com certeza. Houve muita cobrança em cima dela. Gente, tá tendo homossexuais na igreja, que o povo só fala assim, né? Verdade. Só sabe julgar quem tá de fora. Gente, na igreja de crente, com a travesti, não sei quando. Essa igreja existia. Quando chegava caravanas, mais caravana para ver o travesti. E as pessoas diziam, pastora, manda Clécio aceitar Jesus logo, cortar o cabelo. Ela disse, não vou mandar nada. Se eu chegar e dizer, Clécio, corta o cabelo, ele corta, tira a roupa. Mas quem vai fazer obra? Aleluia, glória a Deus, eis a diferença, né? E assim eu tive um sonho cortando o cabelo. E aí eu disse, pastora, eu tive um sonho, uma mulher cortando meu cabelo, eu não vi o rosto da mulher. Ela disse, olha, Clécio, isso aí é o anjo. Eu disse, então bora cortar esse cabelo logo. Aí cortou meu cabelo. E na noite que cortou o cabelo, uma irmã disse assim, pastor, irmão, que eu não era pastor, irmão, eu quero te dar um presente, o senhor aceita? Eu disse, o que é? Eu quero te dar umas cuecas, umas camisas. Aí, porque eu estava com roupa de mulher ainda, segunda-feira, era sábado, o senhor vai dar... Eu queria falar, mas estou com vergonha do senhor, não pode me dar que eu quero. Aí eu fui. E Deus foi preparando.
preparou E como tudo. foi que o senhor se sentiu depois de tanto tempo com o cabelo grande? Cortou o cabelo, e aí agora? Então, o cabelo eu pintei de preto porque louro já não estava bom, botei boné, me escondendo, o Espírito Santo cobrando, escondia já os peitos com blusão, não queria, porque a velha criatura só andava assim, praticamente você andava assim, nua, era, né? Mas aí Deus foi trabalhando. Eu busquei muitas madrugadas, chorando na igreja, né? Sofri muito, foi difícil, mas aí de quando eu cortei o cabelo, agora veio a vergonha. O cabelo curto, com roupa de homem, com os peitos grandão. Eu me sentia tão incomodado. E a pastora, eu vou dar vontade de eu mesmo arrancar esses peitos. Foi uma luta para tirar esse silicone. E é bom o senhor falar isso, porque assim, quando a gente começa a conhecer a palavra, a gente vai entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Antes da gente ter essa consciência, a gente expõe. Né? Você vê que as pessoas usam roupas à vontade, aí não estão nem aí se está exibindo, que se está vendo o seu peito, se você está mostrando como você está se expondo, porque não tem esse conhecimento, não tem ainda, né? Mas quando a gente tem essa noção que o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, a gente quer preservar. Verdade. Né? E o bom é que o Espírito Santo foi trabalhando na sua vida, aos poucos, foi lapidando, para que também não diga assim, foi emoção, foi da noite para o dia. Não, foi um processo. Doloroso, mas foi um processo e glória a Deus, o irmão venceu. E a pergunta que ela fez, e para ter esse silicone agora, que não tinha dinheiro. Aí eu mesmo entendi que ali era o preço de eu ter feito algo que desobedeceu a Deus. Agora eu ia ter que ficar ali esperando a hora e o tempo do Senhor que Deus preparasse para conseguir. Aí eu tinha uma casa e minha irmã morava, eu tive que vender essa casa que eu ganhei da prostituição, uma casa hoje muito boa lá em Coité, perto da faculdade, que parece que abriu agora, vale uns 400 mil. E eu me enchi de dívida e agora eu tive que vender essa casa. E a pastora conseguiu uma parte do dinheiro e eu dei outra parte e a gente tirou o silicone, mas foi uns 3 meses de muito sofrimento. Eu chorava, eu vivia me escondendo assim, que dava vergonha, né? É como a irmã disse. O senhor começou a perder a identidade que antes o senhor se identificava daquela forma, de repente aquilo não fazia mais parte de quem o senhor era, foi isso? Foi o oposto. O oposto foi. Eu tinha sonhos, eu ia olhar no espelho, eu não conseguia saber quem eu era. Olha que coisa, né? Quando eu estava lá sofrendo, eu olhava no espelho, eu não via, não tinha minha identidade, né? Porque não era, realmente não estava sendo eu ali. E graças a Deus, fomos fazer a cirurgia, a pastora foi para Salvador comigo. Na hora o diabo trabalhou, porque eu queria até desistir. O médico começou a dizer que era bonito, que era lindo. A pastora, repreendeu e pegou uma bolsa com dinheiro. Vou tirar até daqui, porque sabe, né? Que a investida é grande. Sim. No momento o inimigo disse, será que é verdade? Será que tu não vai se arrepender? Essa coisa toda. Mas graças a Deus eu fiz a cirurgia. E fiquei, né? Deus fez essa obra aí, estamos aqui, né? Amém. E assim, Deus, com relação ao perdão, né? O Senhor falou no instante, Deus, quando a gente se arrepende, confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia. E muitas pessoas não entendem isso. O fato de Deus perdoar você de um pecado não anula as consequências do pecado. Então você vê como Deus é maravilhoso. Ele perdoou o seu pecado quando o Senhor se arrependeu e pediu perdão. Mas houve a consequência, houve esse constrangimento. Deus permitiu esse momento de ter vergonha, de dor, de sofrimento, de dúvida e tal. Porque consequência de quê? De uma escolha que Ele mesmo fez. Verdade. Porque Deus é justiça também. Porque às vezes a gente quer botar a culpa em Deus ou no diabo. Eu estou passando por isso por causa do diabo. Não, foi escolha sua. Ninguém lhe obrigou a colocar o silicone, foi uma escolha sua. Então Deus, ele perdoa, mas ele diz, agora você vai viver o processo. Você vai sofrer, você vai sentir a consequência do seu ato. É verdade. E várias histórias na Bíblia, né? A gente vê o preço das consequências do pecado. Se a gente for lá para Davi, né? Quando Davi armou toda uma situação para que Urias fosse morto, enfim, para esconder a gravidez, né? De um adultério. Deus não poupou, mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus. Então, assim, que bom, o arrependimento, o perdão, mas Deus é um Deus justo, né? Então, Ele vai tratar no nosso caráter,
né? Vai nos ensinar, vai nos lapidar sobre as consequências do pecado. Porque as nossas ações têm consequências. E a gente precisa trabalhar a nossa autorresponsabilidade, né? Parar de colocar a culpa no diabo. Porque tudo, o diabo é o diabo. Não, às vezes são escolhas. Nossas. Verdade. Mas antes da gente compartilhar aqui esse encontro maravilhoso, a restauração completa na vida do Senhor, eu queria ouvir um pouquinho sobre a irmã Zânia. Só um pouquinho, eu queria saber como foi o encontro de Jesus, como a senhora encontrou Jesus, onde ele a encontrou, como foi, se a senhora já veio de um berço, Cristo. Fale um pouquinho pra gente, que se Deus já tinha sinalizado que a senhora encontraria o irmão Clécio nessa jornada. Fale, irmã. Eu já vim de berço, já. Você é de Coité mesmo? Mas ela tem um testemunho também, que Deus resgatou ela também do lesbianismo. Sério? Parecidíssimo, Menina! E a gente nem sabia disso. Nem sabia disso, meu Deus. Compartilha pra gente, irmã. Ele conviveu, foi 14 anos, foi, amor? Foi. 14 anos e eu convivi 6 anos com uma mulher em Feira de Santana. E aí o Senhor, ele foi trabalhando, né, assim na minha vida. E eu entrei em uma live onde ele estava fazendo E ela estava com a mulher ainda nesse tempo. Na live. Na live. E ali já foi onde o Senhor já estava trabalhando assim no meu coração para me retornar para a casa dele, né, que eu estava afastada no tempo. E aí o Senhor, ele foi trabalhando de uma forma tão sobrenatural que o sentimento já tinha passado, né, do relacionamento que eu vivia lá no passado. E aí o Senhor, ele foi trabalhando. Aí foi quando eu vi uma live dele, e aí o Senhor fortemente falou no meu coração que era para mim retornar para Coité. Foi Deus, ali foi Deus, que foi quando eu estava dentro do quarto, passando por um processo ali já de libertação mesmo. Só eu e Deus dentro de um quarto. Também. A gente tinha que ser dois com o card do convite, tinha que ser. Se você me falasse isso, me diga uma coisa, Zânia. E com quantos mais você teve relação? Você chegou a ter algum tipo de relacionamento com homens heterossexual antes dessa relação? Sim. Você lutou contra isso quando você foi criada na igreja, de berço cristão, cresceu na igreja, todo esse processo. Isso é bom falar, irmã, porque todos nós sabemos, e o irmão Clécio, o apóstolo até falou. Irmã. Servo, nós somos servos. Amém, glória a Deus. Que ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe, né, ser homossexual. E que há tantos irmãos e irmãs dentro da igreja lutando contra isso. Né? Como foi para a senhora a situação, o medo de ser julgada, de perder o acolhimento? Como foi? Na verdade, assim, eu nem liguei muito, né? Porque eu já sabia que ia vir essas coisas, né? As pessoas iam julgar e julgam mesmo qualquer situação, né? Eles julgam com qualquer situação. Mas aí, porém, eu não... Com quantos anos a senhora tinha quando a senhora decidiu que queria seguir exato, falou, olha, eu não quero mais caminhar por esse caminho, eu entendo o que a Bíblia diz, mas eu quero outra opção, eu quero seguir, eu quero tomar meu próprio caminho. Como foi? Eu nem lembro minha idade assim nesse tempo, porque foi logo quando a minha mãe faleceu. A gente saiu tudo da presença do Senhor, né? São 11 irmãos que eu tenho. E aí, no tempo que a minha mãe, ela faleceu, aí foi muito difícil, né? E aí, cada um procurou seu destino, viver sua vida, porque a gente vivia presa. E aí, agora a gente queria... Tinha liberdade. E aí, nessa liberdade, a gente foi conhecendo o mundo mais e mais e mais, e foi se envolvendo com bebida, com amizades, muitas coisas. E aí, foi onde eu cheguei, né? E aí, quando eu conheci essa pessoa, aí... Pronto, eu fui embora para a Feira de Santana, onde eu convivi os 6 anos. Mas você já tinha pensado nisso antes de ter uma relação com a mulher? Já tinha tido desejo antes ou foi acontecendo naturalmente? Eu chamei com meus 12 anos, já tinha essas coisas, já sabe? Que o inimigo trabalha, né? É interessante falar isso, porque, como a Letícia falou, tem muita gente que hoje vive na igreja e às vezes fica... tentando camuflar isso aí. A gente precisa entender, eu sempre falo aos meninos no discipulado, eu sou discipuladora na igreja, e eu sempre falo, uma coisa, ser tentado é normal. Eu tinha dependência, eu tinha problemas com cigarro, exemplo.
Eu senti vontade de acender um cigarro, é normal. O meu corpo pedir isso é normal, até porque ele está acostumado. O que não é normal é eu ir lá e acender. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que sentir vontade de ter uma relação, ou de usar, às vezes, droga, fazer, é uma coisa. Ser tentado por isso é normal. O que não é normal, às vezes, é a gente ir de encontro com o que a palavra de Deus nos orienta. Né? Aí sim a gente dá luz ao pecado. É por isso que eu falo que você falou que desde os 12 anos você já sentia a vontade, sim, mas você optou em experimentar. Né? Mas, e é isso que as pessoas precisam entender. Nós somos humanos. Né? Sujeitos à tentação. Sujeitos à tentação. E ninguém aqui ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é Superman. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, eu sempre falo isso. Deus falou o quê para Caim? O pecado jaz à tua porta, cabe a você dominar. Então aí é onde entra a minha responsabilidade pessoal. Eu estou sentindo vontade disso, eu tenho um sonho disso, mas isso agrada a Deus? Isso glorifica, por isso que a Bíblia diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Então, aí é onde entra a questão. Mas eu estou esclarecendo isso para muita gente não se sentir culpado, porque tem muita gente que sente, né? Tem até vergonha, às vezes, de expor, que já pensou, que tem vontade e tal. Não, uma coisa é você sentir vontade, outra coisa é você dar luz ao pecado. E aí, com quantos anos você teve a sua primeira experiência homoafetiva? Com uns 12 anos. 12 anos. Sua mãe ainda era viva? Era? Aí foi escondida. Aí ela faleceu, você estava com quantos anos? Então, eu acho que eu estava com uns 16 anos. Mas você vê, né, a semente dos pais, né, o quanto que a educação, o alicerce espiritual e a autoridade espiritual que um pai tem sobre um filho não é anulada, né? Você pôde correr o mundo depois que ela partiu dessa nossa jornada terrena aqui. Você pôde correr o mundo, experimentar tudo o que queria, mas a semente estava lá. Né? E olha como Deus vai conduzindo. Levou para uma live de um testemunho de uma pessoa que lutou as mesmas coisas que você sentia. E a minha mãe, quando ele era lá daquele tempo, a minha mãe trabalhava na casa dele. E eu era criança ainda. Gente, foi uma preparação de Deus. Foi. Não é Jesus purinho aí. Eu tô chocada aqui com as revelações. Ela dizia que iam pra lá pegar os shampoos no banheiro, quando eu saía, né? E achava, mãe, aquela mulher linda, ela, né? Aham. Né? Pegava a pulseira dele, pegava salto, pegava tudo, usava. E a nossa mãe lá arretada com a gente brigando para deixar lá no canto e a gente ia, entrava e bagunçava. Sim, mas no caso, você voltou para Jesus através dessa live? Então, foi por aí que o Senhor começou a trabalhar, que já foi no tempo que eu estava no processo já de sair de feira para voltar para Coité. E aí foi onde eu comecei a falar com Deus, que eu falei com Deus assim, que eu não queria voltar para Coité para sofrer o que eu sofria há um tempo atrás, né? E aí foi onde ele entrou com as lives, eu comecei a assistir, Deus ainda usava ele na live assim para falar comigo e tudo. Eu não sabia quem era. E ele não sabia quem era. Ele tratava daquela menina, né? Sim. Meu Deus. E aí... Tô arrepiada aqui, ó. E aí... E aí, quando foi um certo dia, aí... Eu me lembro como foi um dia de sábado, aí a pessoa que convivia comigo disse assim... que iria sair na faixa de 5h30 da tarde por aí, que foi no sábado já, o final de tudo já, viu? Para acabar minha história lá em feira. Aí... Deus, eu vi uma foto dele e nessa foto o Espírito Santo bradou assim no meu coração como que realmente era o que Deus tinha para minha vida, mas só que eu disse assim, deve ser coisa da minha carne, né, a minha mente. E aí quando eu pensei que não, aí eu fiquei só para mim, não compartilhei para ninguém, e aí fiz Deus, se for da tua vontade, eu tô aqui, né? E aí me calei, não falei para ninguém. Aí foi aonde eu falei com Deus que iria voltar para Coité, mas que Deus mudasse a minha história de verdade, que eu não queria mais viver uma vida que eu estava levando, né? Sofrimento, né? A gente sabe que tem um momento ali da gente sorrir e tudo, mas no final de tudo a gente acaba sozinho, né? E aí foi aonde eu peguei e voltei para Coité. Aí fui na igreja dele lá, eu acho que estava fazendo um ano, não foi, amor? A festividade lá. Foi.
Aí frequentei lá e comecei. E veja que ponto de semelhança, né, Jamile? Não só na mesma luta que eles tiveram para vencer, mas a importância da oração. E que isso está disponível para qualquer um, não importa. Não precisa estar dentro de uma igreja, não precisa ser de uma família cristã, não precisa ter sido batizado em lugar nenhum. Ela foi diante de Deus. Ela falou como ele falou. Verdade. Né? Simplesmente falou com Deus: olha, eu tô aqui, eu quero mudar a minha história, eu não quero mais viver o que eu tô vivendo, eu quero paz. Eu quero que o Senhor transforme a minha história, porque eu creio que o Senhor é Deus. Né? Dessa forma. Ai, glória a Deus, eu tô emocionada. E Deus, ele é tão poderoso. Olha, Deus, ele é tão fiel, tão Deus de confirmação, que quando foi no sábado, a menina disse assim: eu já tô indo. Aí eu disse assim: Deus, não deixa eu retroceder, não deixa eu olhar para trás não, Jesus, porque eu quero uma mudança. Aí a menina saiu. Quando pensou que não, eu disse assim: o rapaz que faz viagem de feira para Coité, Coité para feira, ele é acostumado a voltar para Coité 11 horas da manhã, meio-dia por aí. Oxe. Quando pensa que não, eu liguei pro rapaz e disse assim: Deus, se for da tua vontade, eu sair daqui hoje, o Senhor vai permitir que esse homem esteja. Quando pensa que não, eu liguei pro homem, aí ele disse assim: eu ainda tô em feira, não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui ainda. E só tinha uma vaga. Deus, né? Aí eu disse: venha me pegar. Aí pronto, foi onde eu arrumei minhas coisas e desci pra Coité. E aí você começou uma nova história. Uma nova história. De verdade. Eita, E a tá. questão, assim, eu gosto de frisar assim, essa nova história com paz. Eu quero que você seja mais clara para quem está nos assistindo. Porque às vezes as pessoas só se prendem à questão da roupa, da relação homoafetiva e tal, das drogas. Mas assim, Jesus diz: deixe-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Né? Então, muitas pessoas só às vezes se prendem à questão da igreja e tal. Mas como Por a Letícia dentro, falou, por dentro. vocês oraram em casa. Vocês fizeram uma aliança com Deus em casa. E depois disso, a paz chegou? É isso que eu quero ouvir de vocês, a mudança, porque assim, é de dentro para fora, entendeu? A paz, a alegria, o sentido da vida, né? Porque antes vocês buscavam nessas coisas, como muita gente hoje ainda busca alegria em bebida, em droga, né? Em relações sexuais, Consumismo. sem compromisso e tal. E eu quero ouvir de vocês isso. O que mudou de dentro para fora? Aí, em mim mudou. Hoje eu só agradeço a paz que eu tenho. Nunca tinha sentido, né? A paz que eu tive em Cristo, que eu tenho em Cristo, né? Dormir e acordar longe de todas essas coisas. Tudo completa a gente hoje, né? Se for a falta de dinheiro, a gente sobrevive, a gente se alegra, a gente tem paz, a gente dorme em paz. Eu não dormia, eu tinha problemas para dormir, tem que tomar remédio. Isso é tão comum, é algo que a gente ouve que é tão comum. A pessoa toma um remédio para dormir, depois toma um para ficar acordado e a vida vai virando um bolo. Né? E quando às vezes a gente fala, pensa assim: é conversa de crente. Não. É conversa de, quer que eu vá para a igreja, quer que você... Não, a gente quer né? que você tenha vida. A E gente vida em abundância, é paz, é alegria. É como o senhor falou, às vezes falta dinheiro, falta, mas nós temos um Deus que supre, um Deus que cuida, entendeu? Então, o Deus que restaura a dignidade. Hoje vocês andam de cabeça erguida sem ter ninguém para lhe acusar ou lhe criticar, né? É diferente. Respeito. A vida com Jesus, gente, outro. é maravilhosa. Eu tenho paz, eu tive carros novos, eu tive apartamentos, eu perdi tudo, mas nada. Hoje minha ocupação é a obra de Deus todos os dias, e o monte, tem um monte lá chamado Serra do Mucambo. Todo dia eu tô lá em cima, né? É a minha alegria, glória. quando tá pertinho do Senhor, falando com Deus, chorando, orando. Eu me alegro, meus domingos, minhas viagens para Europa, meus shoppings, hoje se tornou um monte, né? Que para mim é um lugar onde eu busco refúgio. Glória. Amém. E como vocês dois chegaram à conclusão assim: não, a gente tá se gostando e a gente vai casar? É assim, a pastora Zânia, ela começou a ir para a igreja, só que ela tinha uma irmã também que era lésbica, Jesus libertou. E a pastora Conceição dizia que eu ia casar com alguém do mesmo mundo que eu vim. Aí nessa questão toda que eu fui para casa do Senhor, Deus fez a obra, libertou o rapaz também, ele hoje é casado, tem 2 filhos. Glória. Missionária de Conceição do Coité, mora em Coité. Mora lá também, é? Congregou com a gente na mesma igreja, é amigo da gente, né? Glória. Foi membro da gente, hoje não está mais,
né? Então, Mas segue a caminhada dele. porque as pessoas pensam assim, mas ele viveu com ele no passado, viveu, e como é que a mulher aceita? A Bíblia diz, se o Filho do Homem verdadeiramente liberta, a gente é livre, acabou. Oh, glória. A gente hoje é irmão em Cristo, tem pessoas que têm Aleluia. barreiras até com ex-relacionamento, ex-marido, porque não deu certo, mas não, a gente em Cristo é nova criatura, não deu certo de uma maneira, mas nós somos irmãos em Cristo, precisamos ter um relacionamento como irmão, né, assim? Sim. E aí Deus fez essa obra na minha vida, e foi quando também Deus, né, eu fui buscando, fiz a cirurgia e tudo mais, ele casou, foi mais difícil para mim, eu fiquei sem casar, fiquei 4 anos esperando, foi no tempo que eu também me revoltei, voltei para Salvador de novo, o diabo me lançou de novo lá para querer ser travesti de novo, ainda tive uma queda, ainda fui para a rua, mas não consegui me prostituir, usei droga, a pastora foi me buscar, Conceição, foi me buscar nessa época. Eu voltei, fiquei frio, não queria, mas não queria. E não me levantei mais. Aí eu disse, vou embora para Santa Catarina, vou virar travesti lá de novo, depois dessa queda. Você vê, né, como que a gente, muitas vezes, quando está tentando mudar uma situação, existem essas prisões, né? Assim, a gente sempre tem essa luta, as armadilhas, enfim, vão acontecendo. E aí eu velho homem sempre voltei no intuito de me prostituir e acabar. Foi a segunda queda que eu tive em Santa Catarina, para uma boate de prostituição, que me levaram para trabalhar lá e dizendo que tinha vaga, não tinha nada. Foi um homossexual conhecido meu que, inclusive, destruiu minha vida, né? E aí foi para esse lugar que cheguei lá, usei droga, bebi, e no outro dia de manhã amanheci depressivo de novo. Aí foi que Deus usou a mãe do dono da boate, que era afastada, e disse, Clecinha, eu vou lhe buscar, vou lhe tirar daí hoje. Aí me levou para casa dela e tinha uma igreja do lado. Eu comecei a buscar de novo na igreja. E eu digo a vocês, dentro da igreja e trabalhando na limpeza, limpando os banheiros, limpando os quartos das boates. E ali foi onde Deus me fortaleceu. Eu passei 3 meses em Santa Catarina, depois fui morar dentro da boate de prostituição, cozinhando, limpando, cuidando de tudo. E não me corrompi mais. Foi trabalhando, morando no fundo, e Deus me fortaleceu. E foi de lá que eu vim, fiquei firme. Estou até hoje. Glória a Deus. Quando Deus, né, fiquei com a pastora Conceição, Deus preparou, usou um vaso para dizer que ia me tirar, que eu ia ter um ministério próprio. E foi onde Deus me entregou o ministério. Passei por uma frustração também sentimental, né? Entrei numa cilada que Deus não queria, mas eu, pelo fato de eu dizer, não, mulher nenhuma vai me querer. Minha revolta era essa, 4 anos. Eu vim dessa vida, mulher não. Porque realmente, para querer um homem que veio do homossexualismo, travesti, que veio como. Não é difícil. Tem que ser crente, convertido mesmo, porque não é qualquer mulher que aceita. Sim. E aí, passei por uma frustração, foi onde Deus me deu o ministério, e ela começou a ir. E nesse dia ela foi com a irmã, por conta, e estava no carro. Eu olhei para o varão que estava com ela e disse assim, eu disse, irmão, será que fulano, que a irmã dela vai ser minha mulher? Ele disse, não, a sua é que está ali atrás, ó, que era a pastora Zânia. Aí eu disse, mas onde ela vai me querer nada, né? E não vai querer nada, menina nova, mais nova, que ela tem, assim, 9 anos mais jovem que eu. E ali eu não acreditava, a gente acha que Deus tem coisa tão grande pra gente, a gente quer botar a gente sempre para baixo, né? Assim, a gente pensa que nosso Deus, ele é ilimitado, ele tem o melhor para a vida da gente, ele faz além do que a gente imagina. Oh, glória, eu creio nisso. Né? Assim, Deus ainda pensa algo, e Deus tem algo maior para a gente. Ele faz infinitamente mais. Mas a gente quer limitar Deus, né? E foi onde o Senhor começou de uma brincadeira, começou a pegar o número dela e o negócio foi rápido, né? Ela pegou meu número, ela estava ainda com as rapinazinhas, usando os brincos, e começamos a orar, e eu sei que isso tudo foi tão rápido que de uma brincadeira virou algo sério, que a gente casou com 1 mês e pouco. Sério? Foi. Isso já tem quanto tempo? Vai fazer 6 anos agora em setembro. Setembro, Oh, glória. E ela estava praticamente desviada com aquela conta, e muitos diziam que não ia dar certo. E o Senhor fez assim, juntou a gente, e estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Felizes, com certeza. A gente sabe o que a gente quer, o ministério, fluir o ministério, né? Uma menina jovem, mulher mais sábia, muito sábia, e aqui equilibrou, graças a Deus, nas nossas vidas. A gente vive muito bem. Só faltou nosso filho ainda, né? Vai chegar. Vai chegar. Então. Amém. Me diga uma coisa. Mas e a questão do trabalho que o senhor falou que desenvolve com dependente? Então, aí eu cuidei de muitos jovens, abri uma casa, comecei a cuidar.
A primeira ovelha que eu ganhei para Jesus foi um rapaz do crack, do crime, das drogas, que hoje ele é diácono da casa do Senhor. E aí eu comecei a desenvolver, e Deus me botou, eu saí do homossexualismo, Deus me botou para cuidar de traficante, ladrão, pessoas drogadas, das piores. Sabe aqueles que ninguém quer nada, os traficantes que a pessoa tem medo até de chegar na porta? Foi essas pessoas que Deus me botou. Eu entrava nas casas com arma, com droga, e eu ali no meio orando, buscando, abraçando. Alguns morreram, outros sobreviveram, né? E foi muito triste para a gente quando morre um. A gente tenta, mas a Bíblia diz que vale uma alma perdida do que o mundo inteiro, salvo do que o mundo inteiro perdido, né? Então, se 1 ou 2 ou 3 no meio de 10, e eu desenvolvo ainda esse trabalho, né? Então, muita luta, mas Deus tem me dado força para vencer com essas... aquela uma ovelha, né? Tem 99, mas a gente tem o dever de ir atrás daquela uma que fugiu do aprisco, né? É verdade. E Deus botou muito amor por essas almas e nos deu sabedoria para cuidar. E aí, pastora Zânia, você ia imaginar que hoje você estaria casada, pastora... Cuidando. Conta como que foi ver o apóstolo Clécio, como que foi isso aí? Como a senhora também viu ele, olhou e falou, é com ele que eu vou casar? Foi, eu lembro que foi, acho que no segundo culto que a gente foi, a missionária Jussi, ela estava nesse culto também. E aí, quando o culto terminou, aí a minha irmã falou assim, missionária Jussi, o pastor Clécio é casado? Aí a missionária Jussi disse assim, não, ele não é casado não, mas ele vai casar com a missionária Zânia. Olha... desse jeito. Aí quando ela falou aquela palavra, eu peguei. Eu disse assim, Jesus, meu Deus, esse negócio de Feira de Santana foi sério, viu? E aí quando eu pensei que não, aí ela falou. Aí quando ela falou, eu disse, a senhora tem certeza disso? Ela disse, tenho. Bora pra frente, eu amei. Aí me calei, aí desse dia pra cá comecei a orar em cima, aí o Senhor me confirmou no primeiro sonho. A gente numa mesinha parecida a essa daqui, assinando papel, olha que lindo. E aí, quando eu pensei que não, Deus me deu o segundo e o terceiro sonho confirmando. Aí eu peguei e falei com minhas irmãs, né, que é muito minhas amigas. E aí conversei com minhas irmãs e ela disse, é isso mesmo que tu quer? Eu disse, é. E aí foi onde Deus começou a entrar e começou a mudar, a transformar o sentimento e tal. Aí Deus honrou, né, e a gente casou. Em algum momento você pensou, algum pensamento na tua cabeça, mas ele era um ex-homossexual, algum momento isso passou na sua mente? Passou. Será que eu vou ser feliz? Sério? Isso é importante compartilhar, entendeu? Passou. Porque todos somos humanos, né? Passou bem no início, mas aí eu falei com Deus, assim, que eu não queria fazer ele sofrer, né? Porque de onde ele veio, né? E eu brincar com o sentimento dele, Deus ia me matar. Ah, minha filha, aí é uma joia rara. Que lindo, ó, declaração de amor aqui na mesa, que lindo, como é lindo. Antes da gente começar a gravar, achei tão bonitinho. E às vezes, assim, tem pessoas que acham até que é fachada, né? A gente já ouviu muitas pessoas, né? Tudo, só o graça povo de só Deus. Mas a gente sabe que não é, né? E Deus, ele também sabe, ele, né, nos conhece. E aí, logo no início eu fiquei meio assim, mas aí eu fui conversando com Deus e Deus foi trabalhando assim no meu coração. Eu disse, Deus, e agora? O que é que as pessoas aí, né? Vai olhar, vai criticar, vai zombar. Mas eu também já falei com ele isso, né? Mas aí o Senhor foi trabalhando no meu coração e aí hoje a gente tá aí casado. E hoje a gente é feliz, né? A gente é muito feliz, para a glória de Deus. Aleluia. Quem pediu quem em casamento? A iniciativa foi de quem? Já que foi tão rápido assim. Minha. Me pediu um noivado na igreja, quase desmaio. Em público, assim, era pra não falar não. Era pra não ter risco do não. Quando foi que o senhor teve certeza, assim, é essa com quem eu vou casar? A partir do momento que me apresentaram aí agora, eu já conhecia, mas assim, com essa... uma possibilidade, né? Aí eu peguei o zap dela e comecei a falar se ela queria, se ela, né? Aí começou dando certo, digo, Senhor, é ela que Deus falou que tinha pressa, usou alguém para dizer que tinha pressa por causa do ministério. E eu também falava com Deus que eu não aguentava mais ficar só, e principalmente que eu passei por uma frustração
onde o diabo queria me lançar no mundo de novo. Mas pronto, aí não deu certo, agora E foram muitas tentativas, assim, pratos para me destruir. Até por causa do ministério aparecia, porque hoje existem muitas pessoas oportunistas, né? Para ser pastor, acha que ser pastor é fácil, né? Especialmente porque o testemunho do senhor e da senhora, o testemunho de vocês, me permitam assim dizer, é um testemunho muito especial, até mesmo no nosso meio, né? É muito difícil a gente ver obras como essa, né? Seja pela forma como o mundo enxerga tudo isso, ou mesmo pela escassez. Ou aquilo que Jamile falou, assim, pessoas que nunca compartilham isso e que passam uma vida lutando contra isso em silêncio. Né? Então, é um testemunho muito forte, porque o testemunho de uma pessoa que teve uma vida que passou uma parte da vida como um homossexual e depois retornar ao original, né? De homem e mulher, isso é muito forte. E é interessante para as igrejas acordarem, né? Porque, assim, o acolhimento é muito importante. É importante. Infelizmente, ainda há muito preconceito, mesmo dentro das igrejas. Verdade. E essa parte aí é primordial. As igrejas precisam acolher. Porque eu sempre falo, a responsabilidade da igreja é orar e ensinar a palavra. Verdade. O resto é com a pessoa. É a escolha da pessoa. É com o Espírito Santo e a pessoa. Mas a igreja precisa acolher, abraçar. E quando a igreja age... Porque, assim, a igreja é um hospital, né? Se a igreja não cuida, quem vai cuidar? Ninguém. Se a igreja não ora, se a igreja não acolhe, quem vai acolher? Verdade. Né? E quem somos nós para julgar o outro? Ninguém. Não temos esse direito. Jesus nos julgou. Não cabe a nós, não é dado julgar, mas amar. E diante de Deus não existe pecadinho nem pecador, né? Todos são pecados. Mas basta que a gente se arrependa, confesse, para que Deus possa nos perdoar. E o bom é que Deus, quando nos perdoa, né, ele lança no mar do esquecimento. E ele não é um pescador para voltar lá para pescar o que ele jogou lá no mar do esquecimento. Certamente nesses 10 anos, né, apóstolo Clécio, nesses 10 anos de caminhada e jornada com o Senhor Jesus, o Senhor foi muito lapidado, né, desafiado, né, tropeça, cai. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistem, uma mensagem do coração do Senhor. Para aquelas pessoas que nos assistem, muitas vezes pode ser alguém que passa pela mesma luta que o Senhor enfrentou, esse conflito interno. Qual é a mensagem que o Senhor quer deixar? Então, eu quero também louvar a Deus, né? Primeiro, assim, essa esposa que Deus me deu também, que amo muito, cuida bem de mim, não teve preconceito e ela para mim é um presente que Deus me deu, né? É uma mulher muito sábia que me completou, que me amou, me ama, né? E glória a Deus. Eu sou feliz com ela, pastora Zânia. E eu quero dizer para as pessoas que não olhe para o homem, né? Olhe para Jesus Cristo, que é o consumador da nossa fé. Amém. Né? Não desista por causa que alguém criticou, que alguém não acredita, que alguém não crê, né? Se alguém não duvida. Tem pessoas que duvidam que eu mudei realmente, mas como é que eu vou questionar se Jesus passou por isso? Jesus foi chamado de demônio, Jesus, né, foi julgado, foi rejeitado pelos seus. É importante Deus saber quem é a gente. Aleluia, né? É isso mesmo. Importante é o Senhor saber quem somos nós. Nossa identidade. Se nós sabemos que nós somos diante do Senhor e que Ele sabe quem somos nós, não precisa se preocupar com a opinião das pessoas. A gente não precisamos querer que as pessoas nos vejam com os olhos que a gente quer, que a gente precisa saber que Deus nos viu com os olhos dele, já nos viu primeiro. Então, se Deus nos ama, se Jesus nos abraça, Jesus nos acolhe, Ele crê em nós, a gente não precisa se preocupar. As nossas falhas, todo mundo tem. Mas se a gente pedir ao Senhor, como eu dizia, Jesus, eu não quero viver assim, eu não quero essa situação para mim. Eu sei que um dia eu vou mudar, eu vou conseguir. Eu chorava quando eu usava droga.
eu era criticado, eu queria, louvava, mas isso é mais um dia de droga. Quando passava, mas eu não queria, dentro de mim, eu queria verdadeiramente a mudança. E a mudança veio através do Espírito Santo, né? Então, perseverar é a coisa mais importante, a oração. A gente não está conseguindo, continue orando, que o Espírito Santo vai trabalhando e na hora Deus conclui a obra que ele tem para concluir, porque quem começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Né? Glória a Deus. Aleluia. Essa irmã também, irmã Zânia, a gente quer que a senhora deixe uma mensagem para quem nos ouve, para quem sente os mesmos conflitos que um dia a senhora sentiu na carne. Abre o coração da senhora e coloca aqui na nossa mesa essa mensagem. Glória a Deus, né? Eu quero deixar aqui para cada um, né, que for ver, né, esse testemunho, né? Eu quero deixar aí para eles que, assim como o Senhor, Ele transformou a minha vida e a vida do meu esposo, e muitas vidas, né, a gente sabe. Assim como o Senhor, Ele fez nas nossas vidas, o Senhor também pode fazer na vida de cada um, né? Porque muitas das vezes pode ter alguém ali dentro de um quarto, trancado, pensando até em tirar sua própria vida, né? Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é um Deus vivo e poderoso, que pode mudar a história, assim como Ele mudou a nossa, né? O Senhor, Ele pode chegar aí aonde você está. O Senhor, Ele pode entrar até hoje, se for preciso, até agora, nesse momento. O Senhor, Ele pode entrar e pode mudar por completo. Porque a partir do momento que a gente decide e pede para que o Senhor mude a nossa história, Ele entra em nós. Aleluia. Né? Então, eu deixo essa mensagem. E né? o interessante que o Senhor, Ele pode. E o interessante é que quando a gente convida, né? O diabo, ele invade, ele arromba a porta. O diabo não pede licença para entrar na casa da gente. É verdade. Ele invade. É. Mas Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Glória Então, a Deus. Aleluia. como Jesus ensinou em Mateus 6, né? Entra no teu quarto e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Então, quem está nos assistindo nesse momento, que está passando por problemas, às vezes, não só questão de droga, de homossexualismo, mas às vezes está com algum problema, alguma carência. O vazio que só Jesus preenche. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que te vê em oculto e ele te recompensará. Amém. Deus, ele te ama, ele quer transformar a sua vida. Jesus Cristo, ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. E vida com abundância não é vida, não é riquezas. Verdade. É paz, é alegria, é gozo. Né? E não tem nada melhor. Por isso que ele diz: deixo-vos a paz. Aleluia. Quantas pessoas estão aí angustiadas, sofrendo, Verdade. porque não tem paz. Tem dinheiro para comer uma comida boa, mas não tem apetite. Tem dinheiro para ter um colchão bom, mas não tem sono. Tem que estar usando remédios para poder dormir. Tem tudo, mas não tem alegria. Nada. Então, quando nós temos Jesus Cristo, Ele preenche. Ele traz a paz que excede a todo entendimento. E Ele traz a esperança. Quantas pessoas estão desesperadas hoje porque não tem esperança. Né? Não tem esperança do amanhã, não tem esperança do hoje. Porque estão vivendo suas vidas dissolutamente. Mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o interessante é que é tudo. Tudo, é. Tudo. Entrega só a Ele, confia nele e deixa que o resto Ele vai fazer. Né? E o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele mudou por completo a nossa vida. Glória mudou em todos os sentidos da nossa vida. Ele mudou, Ele entrou. Ele restaurou a dignidade. Eu acho lindo isso. Eu sou apaixonada por Jesus porque Ele restaura a dignidade. Ele restaurou a dignidade da mulher lá no tanque. Ele restaurou a dignidade de Zaqueu e Ele restaurou a dignidade de vocês. Glória É verdade. Ainda que existam pessoas que olhem, que critiquem, que duvidem, mas hoje vocês olham de cabeça erguida, vocês andam de cabeça erguida. Hoje vocês sabem que vocês são amados, que vocês são importantes, que vocês têm um valor, que Deus não colocou vocês aqui na terra só para crescer, reproduzir e morrer. Não, vocês têm um propósito de vida e é isso que Jesus quer trazer para as nossas vidas, sentido. Jesus quer nos dar sentido de vida e é isso que as pessoas precisam entender, que elas não estão aqui na terra por estar,
Mas Deus tem um propósito nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o testemunho de vocês. Surpresa com a pastora Tânia. Também. Eu nem sabia. imaginava uma coisa dessa. A gente sabia da história do pastor Mas Clécio. esse Deus é o Deus que a gente De serve. surpresas. É o Deus do impossível. É o Deus que diz que o que é impossível para o homem é possível para ele. Aleluia. E é com esse versículo que Jamile acabou de recitar, que é o versículo da abertura. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, que nós nos despedimos no Palavra Viva, desejando a você e toda a sua família uma semana abençoada. Amém. Até breve. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém.